Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma mandala utilizando o CD. Para fazer esse trabalho a gente vai precisar então de um CD velho que você não vai mais utilizar. Eu vou mostrar para vocês aqui um trabalho que eu já fiz anteriormente. Essa foi a primeira mandalinha que eu fiz. Vocês podem ver os detalhes da pintura. Atrás também a gente faz uma pintura toda em preto para poder ficar bonitinho. Então a gente vai precisar também de alguns palitinhos, tá? De diversos tamanhos. A gente vai usar tinta PVA, tinta fosca da Acrylex, no caso, mas pode ser outra marca. Ela é para artesanato, tá? Pincel para a gente poder pintar o CD. Nós vamos pintar então a parte colorida e a parte brilhante do CD. Podemos usar palito de dente. Eu peguei esse outro palitinho aqui também para poder, caso precise usar com tamanho, né, diâmetro diferente. Palitinho, esse daqui é um de comer japonesa. E o pincel também a gente pode usar a ponta dele também, para poder fazer os pontinhos. Então, qualquer material que você tiver dentro de casa, que tem uma superfície mais lisa, vai ajudar. Então, aqui a gente começa utilizando uma tinta preta para pintar todo o CD. E a gente vai pintar os dois lados, tá? Eu começo pintando de um lado. Você vai ver que fica um pouco transparente, então é necessário mais de uma camada para poder o CD ficar bem pintadinho, bem bonitinho. Eu vou dar uma adiantada. Então, vai dando pinceladas mais compridas para a tinta ficar bem passadinha, não ficar acumulada em nenhum lugar. Então, eu já passei 2 camadas na parte que eu comecei a pintar, tá vendo? Ainda tá secando. E aí, eu vou começar a pintar o outro lado. Da mesma forma, espalho a tinta, vou dando pinceladas compridas para ficar o mais uniforme possível a pintura. Novamente, eu faço mais de uma camada. Finalizei e agora eu já terminei de passar a segunda camada também. Então, você pode ver como ficou bem fosco e bem passadinho. Agora, você pode observar que na parte que tem esse detalhe do CD, a gente deixa ela na parte de baixo, porque vai ser mais fácil pintar na parte lisa. Mas aí a gente precisa fazer uma marcação no CD. Pode ser com uma tampinha de algum tempero ou um copinho de plástico. Eu vou usar a tampinha do tempero. Essa marcação, ela vai facilitar a gente dividir o centro do CD para os nossos pontinhos ficarem bem distribuídos. Então, eu vou marcando esse meu centro e eu vou começar a fazer a pintura a partir daí. Eu gosto também de fazer as submarcações. Vou pegar um palitinho e vou dividir primeiro em X, né? Em cruz. E depois eu faço as divisões menores também, que é para ficar bem certinho os meus pontinhos espaçados no CD. Quanto maior for a precisão desses pontos, melhor vai ficar o seu desenho, mais simétrico vai ficar o seu desenho. Então, eu começo fazendo as marcações em cruz e depois eu vou fazendo as submarcações. Então, agora eu vou marcar mais 4 pontos, além daqueles que eu já tinha marcado, totalizando 8
8 tracinhos. Isso vai me ajudar muito na hora de começar a trazer a tinta colorida. Então, para começar, eu escolhi uma tinta rosa, mas você pode escolher a tinta que você quiser, da cor que você quiser. Então, agora eu vou fazer os pontinhos em cada marcação que eu fiz. Tem que tomar bastante cuidado para não ter excesso de tinta. Bater de forma bem suave no caso eu estou utilizando um lápis, para poder ficar bem redondinha a minha bolinha. Você vai estar observando que no meu o centro fica um pouquinho mais com mais tinta, mas isso não é problema, fica até bonitinho depois. Então eu tô terminando meus 8 pontinhos. Eu comecei com um diâmetro maior e na próxima etapa, agora eu vou diminuir um pouco o diâmetro do meu pincel, né? Que eu vou usar o palitinho agora da japonesa. E vou fazer uma bolinha em cima de cada bolinha dessa que eu fiz anteriormente. Então, eu vou continuar com a mesma cor, só que com um palito menor. E vou fazer uma bolinha na parte superior. É importante conseguir fazer o mais simétrico possível. Então, a mesma distância que eu colocar entre as bolinhas, eu coloco entre todas elas. Aqui já é possível ver, ó, que eu já coloquei uma perto demais, tá vendo? Mas não é problema, isso não vai atrapalhar muito, porque como vai ter muito detalhe, não vai ser perceptível. Mas quanto mais simétrico ficar, mais legal é o desenho. Então, eu terminei essa etapa agora. E agora eu vou mudar de cor. Eu vou pegar um palitinho um pouquinho menor do que eu estava usando e vou fazer bolinhas brancas entre as bolas maiores que eu fiz, entre os pontos maiores. Esse branco vai dar um contraste com o rosa e vai ficar bem legal na nossa mandala. Então, eu vou fazer pontos intercalados. De vez em quando eu gosto de vir ajustando para eles ficarem mais ou menos no mesmo tamanho. E agora a gente vai começar a utilizar o palitinho de dente com a cor branca também. E aí eu vou fazer pontinhos no entorno das bolinhas rosas que eu fiz. Então eu faço um ponto na parte superior da bolinha rosa menor e vou descer de lado com mais 3 pontinhos. 1, 2, 3. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. 1, 2, 3. E eu vou repetir esse padrão em todas as outras bolinhas. Então, eu vou dar uma adiantada no vídeo para ele não ficar tão extenso. Então, é importante sempre seguir esse padrãozinho. Faço uma bolinha no centro, na parte superior, e venho descendo com 3 bolinhas, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Agora nós já vamos finalizando essa carreira. E agora a gente vai continuar fazendo pontinhos também, para poder ir preenchendo o nosso desenho. Então agora eu vou mudar de cor, vou pegar o rosa novamente e vou fazer uma bolinha bem em cima da bolinha branca. Um pontinho em cima da bolinha branca e mais 2 um pouquinho abaixo. Então, vão ficar 3 pontinhos na cor rosa. Um vai ficar um pouquinho mais alto. E vou repetir esses 3 pontinhos em cima de todas as bolinhas brancas.
finalizamos esse passo. É bom ir sempre ajustando aquelas bolinhas que ficarem com pouca tinta. Às vezes a gente precisa molhar o pincel mais de uma vez. Agora vamos fazer de novo uma bolinha branca em cima de cada conjuntinho desse que a gente acabou de fazer. E a partir dessa bolinha, depois a gente vai descer outras menorzinhas. Mas como eu quero que ela fique um pouquinho maior, aí é melhor fazer uma de cada vez, que eu já faço ela um pouquinho maior. E agora eu posso pegar um outro palito com a ponta bem fininha, que esteja menos desgastado, e eu venho fazendo bolinhas menores de lado. Então, eu vou fazer agora 3 bolinhas também ao lado dessa que eu acabei de fazer. Aqui você pode ver que eu acabei de colocar um pontinho errado, mas não tem problema. Depois vai ter tantos pontos que não vai nem ter muita diferença. No caso, se você quiser chegar a errar assim e quiser desmanchar, é só passar um pouquinho da tinta preta por cima, que ela nem vai aparecer depois, tá? Então, vamos continuar fazendo, repetindo esse padrão nas demais bolinhas. Então, esse aqui agora já é o nosso último ponto. E aproveitando o que eu já tinha errado, agora eu vou continuar a fazer bolinhas também. Então, eu já vou contar a bolinha superior como um pontinho e vou descer mais 3 bolinhas, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E vou fazer isso em todos os pontos a seguir. O segredo, gente, é sempre manter a mão firme e a pressão, dependendo do tamanho do ponto que você quer fazer. Se você quiser fazer um pontinho às vezes maior, você vai pôr um pouquinho mais de pressão no palitinho. Se você quiser pontinhos pontinhos menores, aí você vai pôr menos pressão no palito. E sempre tentar fazer o mais simétrico possível. Você pode ver que o meu aqui mesmo tem hora que ele não fica tão simétrico assim. Finalizando então essa carreira, agora eu vou mudar a cor e o meu palitinho também, e vou colocar agora 4 pontinhos rosa em cima da minha bolinha rosa menor. Então, vai vir a bolinha rosa, uma carreira de bolinhas brancas, e agora eu tô fazendo 4 bolinhas rosas de cada lado. E continuo repetindo esse padrão ao longo do nosso desenho, da nossa mandala. Agora já vamos chegando no final dessa carreira. Então, finalizei os 4 pontinhos, tanto para um lado quanto para o outro. E agora, eu vou começar a fazer 3 pontinhos em cima da carreirinha que eu criei, em cima da bolinha branca. Né? Essa aqui tá mais pontudinha, eu vou criando 3 pontinhos rosas, porque agora eu vou começar a aumentar o desenho dessa mandala. Então, agora eu vou continuar com a cor rosa e vou fazer 2 carreiras seguidas de 3 pontinhos e uma carreira de 4 pontinhos, tanto de um lado quanto do outro. Então, 2 carreiras seguidas com 3 pontinhos rosas
e uma carreira com 4 pontinhos. E vou repetir esse padrão para as demais bolinhas. Então, dei uma adiantada no vídeo. E agora, a gente tá chegando quase no final da carreira. Falta o último ponto. Lembrando, então, essa carreira foi 2 carreirinhas seguidas de 3 pontinhos para cada lado e uma carreirinha de 4 pontos para cada lado. Olha como ficou bonitinho a nossa mandala, já começou a aparecer uma florzinha. Então, agora eu vou misturar um pouco de tinta branca na minha tinta rosa, porque aí vai dar uma clareada na tinta. Essa diferença que dá de cor entre a cor original e a que foi misturada, ela vai dar um contraste bem bacana na mandala. Então, agora eu vou utilizar essa cor para fazer 2 pontinhos em cima de cada figurinha dessas que a gente acabou de formar, com os pontinhos rosa escuro. Finalizando agora, então, essa carreira, eu vou vir com a mesma cor de tinta e vou fazer agora 5 pontinhos seguindo o mesmo padrão que eu estava fazendo anteriormente. Então, vai observando que eu vou descendo as bolinhas ao longo do desenho. Na camada superior, eu tô fazendo 6 pontos. Então, eu fiz uma camada com 5 pontinhos. E na camada superior, eu fiz 6 pontinhos. Então, vai ficar uma carreirinha com 5 pontinhos de cada lado, na esquerda e na direita, e depois na parte superior, outra carreirinha com 6 pontos, tanto na direita quanto na esquerda também. Finalizada então a nossa carreira, agora eu vou começar a fazer bolinhas em cima desse desenho que a gente terminou de fazer. Em cada pétalazinha dessa flor, eu vou fazer uma bolinha branca. Reparem que agora eu vou fazer pontinhos com a tinta branca e o palitinho também. Então, eu vou fazer agora 6 pontinhos descendo na mesma forma que eu fiz a pétala. Eu vim fazendo quase um triângulozinho. 6 pontinhos do lado direito e 6 pontinhos do lado esquerdo da bolinha. E repete esse padrão ao longo do desenho. Ao finalizar, então, a nossa carreira, a gente vai passar para a próxima, que vai ser a mesma coisa. Vamos continuar fazendo mais 6 pontinhos na parte superior do desenho que a gente já tinha feito anteriormente. Então, de fora a fora, eu vou continuar fazendo mais 6 bolinhas brancas. Finalizando, então, essa carreira, agora a gente pode fazer as bordas para poder chamar a atenção, então, da nossa mandalinha aqui no centro, da nossa flor. Para isso, eu vou precisar do lápis novamente e eu vou fazer uma bolinha rosa
em cada intervalo das pétalas. Observe na parte inferior do trabalho que eu acabei esbarrando e manchando a parte preta. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que eu conserto. Então, eu vou precisar do pincel e da tinta preta. E aí, eu sujo um pouquinho só o pincel na tinta e dou uma passadinha na parte rosa que eu quero apagar, ó. Próxima parte, então, eu vou começar a fazer aproximadamente 9 bolinhas da cor rosa. Aquele primeiro rosa que a gente usou, eu vou fazer, então, 9 bolinhas no entorno da bola maior que eu fiz na etapa anterior. E aí, eu vou circular todo o trabalho agora, todas essas bolinhas, com o palitinho de dente com a tinta na cor rosa. Finalizando, então, a próxima etapa a gente vai repetir esse padrão. Só que agora a gente vai precisar aumentar o número de bolinhas. Então, nessa etapa, você pode fazer aproximadamente 12 a 13 bolinhas, dependendo do espaçamento que você vai dar. Pode ser que às vezes com 12 você consiga fazer, às vezes precisa ser 13. Não tem problema, né? Se o seu espaçamento for todo igualzinho, todas as bolinhas vão ficar iguais. Mas se precisar passar uma ou diminuir uma, não tem problema. Não vai atrapalhar o resultado final do seu trabalho. Bom, aqui já é possível ver como tá ficando o nosso trabalho. Se quisesse já deixar a mandala desse jeito, ela já estaria bem bonitinha. Mas eu quero ela bem preenchida. E daqui para frente, você pode observar que fica mais evidente os espaços, né, as diferenças, quando a gente não faz os pontos bem simétricos. Então, alguns lugares vão ficar com espaçamentos maiores. Nesse caso aqui, eu vou ir completando à medida que for necessário para ele ficar bem preenchidinho. Nessa nossa próxima camada, então, eu vou circular com a tinta rosa claro com aproximadamente 13, 14 pontinhos, né? Vai adaptando aí à medida que for necessário. O importante é que os pontos que você está fazendo, né? Todas as bolinhas têm aproximadamente as mesmas quantidades de pontos, né? Aí ele vai ficar simétrico. A próxima camada agora, então vamos usar a tinta rosa claro também para fazer 4 pontinhos logo após a bolinha branca. Aqui é interessante fazer os pontinhos um pouquinho maiores para eles ressaltarem. Eu vou fazer em todas as bolinhas brancas. Então, agora após finalizar essa carreira, nós vamos passar para a próxima etapa, onde nós vamos utilizar aquele rosa do começo do trabalho e vamos fazer 4 pontinhos ao lado dos pontos rosa claro. E nós vamos fazer em cada uma dos 4 pontinhos que a gente fez na carreira anterior. E aí vamos preenchendo então esse espaço vago. Observe que em alguns lugares os meus 4 pontos em rosa claro ficaram um pouco tortos. Então, isso vai fazer diferença na hora de eu completar os espaços do lado. Agora, eu tô fazendo mais 3 pontos, 2 carreiras de 3 pontos de cada lado. Então, primeiro eu fiz 4 pontos cor de rosa claro, depois eu fiz
4 pontos de rosa o mais escuro, de cada lado do rosa claro, e agora eu tô fazendo 2 camadas de 3 pontos, uma de cada lado dos desenhos que eu tinha feito anteriormente. Em alguns lugares, como vai estar muito apertado, porque não está simétrico o meu desenho, né, no final, eu acabei fazendo uma fileira só de um lado e coloquei 3 fileiras no outro. Então, isso também não vai dar tanta diferença na hora que ele estiver muito preenchido, né? Só se você olhar com muito detalhe que vai conseguir observar esse tipo de padrão. Então, por isso que eu falei, quanto mais simétrico ficar o seu desenho, mais perfeito ele vai ficar no final. Então, observem aí que em alguns lugares eu tô colocando 2 fileiras de 3 pontos. E, por exemplo, nesse que eu tô fazendo agora, eu consegui colocar só uma fileira de um lado, mas o outro lado tá muito vazio, eu vou ter que colocar 2 ou 3 fileiras depois. Mas o meu interesse aqui é que os espaços em preto fiquem bem preenchidos. Então, é só eu aumentar a quantidade de carreiras que forem necessárias para o desenho ficar bem preenchido. Agora, por fim, observem que a parte superior do meu desenho ainda está um pouco sem preenchimento, está parecendo bastante preto. Então, agora eu estou completando essa parte de cima, o vão de cima do meu desenho, com aproximadamente 7 bolinhas. Então, ó, finalizei 3, que tá com espaço, e agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas, preenchendo a parte superior, né, do meu arco aqui, para ele ficar bem preenchidinho, não ficar com muitos espaços em preto. Após finalizar, então, o preenchimento nas bordas, nós vamos para a parte interna do nosso desenho, onde eu vou fazer 3 pontinhos com a tinta rosa claro. Então, na direção de todas as bolinhas brancas, eu vou fazer 3 pontinhos na cor rosa claro. Observem aí, ó, que eu já fiz errado. Coloquei, ficou 2 pontinhos faltando, 3 pontinhos rosas, e eu coloquei um pontinho errado no rosa. Depois eu tenho que consertar. E aí eu comecei a fazer 4 pontinhos brancos, bem pequititinhos, embaixo de cada bolinha rosa que eu tinha feito anteriormente, que vai trazer uma delicadeza para esse desenho. Então, embaixo de cada bolinha rosa, eu coloquei 4 pontinhos brancos. Agora, ao lado de cada bolinha rosa que eu coloquei, daquelas 3 bolinhas rosas, eu vou colocar 3 bolinhas brancas. Observem, então, que no lado esquerdo e no lado direito das bolinhas rosas, eu estou colocando 3 bolinhas brancas. Eu vou repetindo isso para todos os desenhos. Nessa hora que eu percebi que eu tinha feito o meu desenho errado, porque não estava fechando a quantidade. Aí eu fui e consertei a minha figura. Eu dei uma tirada num pouco da tinta, porque senão ia ficar muito alto, né? Tipo, em alto relevo, e passei tinta preta em cima. Aí deu para eu consertar o desenho e continuar fazendo as bolinhas rosas, as 3 bolinhas rosas que estavam faltando, e os 2
pares de bolinhas brancas que também estavam faltando. E aí, como ainda ficou alguns espaços em branco no meu desenho, eu fui completando com bolinhas brancas. Então, eu coloquei aproximadamente mais 2 bolinhas em cada espaço, para ir preenchendo essa parte preta, que eu queria que ela ficasse bem coloridinha, bem pontilhadinha de branco. Então, fica a seu critério. Você pode colocar tantos pontos, né, as mesmas quantidades em todos os intervalos, mas também pode intercalar. Fica o critério de quem está fazendo o desenho. Aí, antes de finalizar, eu ainda dei alguns reparos, né? Alguns lugares eu vi que tava com alguns buraquinhos, eu peguei a tinta da cor que tava o buraco e só dei uma preenchida nos pontos. Aí fica a seu critério fazer isso ou não, e às vezes ficou tão bem feitinho, tudo simétrico, que nem vai precisar fazer esse tipo de ajuste. Bom, gente, então a mandala ficou assim. Agora tá faltando só passar spray de verniz nela para fixar a tinta, porque senão depois se esbarrar ela acaba desfazendo, né, perdendo a tinta. Então eu sempre passo um verniz na parte de cima e na parte de baixo. E aí ele fica também mais brilhante. Esse foi então o nosso trabalho. Se você gostou, curta, né, a nossa página, se inscreva. E obrigada por assistir o vídeo até o final. Até a próxima!